Olá, amados, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Chegando aqui para mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, meu nome é Anderson Luiz e eu quero agradecer pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se gostar do conteúdo, no final não se esqueça, se inscreva. Também peço que compartilhe, comente e deixe o seu like, porque isso é importante para que o vídeo alcance mais pessoas. Assim como pessoas divulgam muitas mentiras por aí e as mentiras voam, a gente tem que fazer também a verdade de Deus voar por aí, né? Para que alcance muito mais pessoas, ok? Amados, hoje o assunto é a respeito do René Clift, de novo. Quem é René Clift? É aquele que, se você ver aqui, né, ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada, né, para acolher a homossexualidade, ok? Aqui eu vou ler um pouquinho para você, depois eu vou falar e vou mostrar um vídeo. Gente, se você não tiver estômago vai ser difícil, mas é um vídeo difícil. Ouvir ele falar o que ele falou é complicado. Uma pregação na Igreja Batista de Água Branca, no último domingo, dia 25, isso aqui já faz um tempo, tá? É de René Clift, que se apresenta como teólogo e pastor. Teólogo não é, porque ele não conhece a própria Bíblia, está dizendo que ela precisa ser atualizada, né? Contraria a doutrina na inerrância da Bíblia. Afirmando, a Bíblia, ela não é, aqui está dizendo inerrância, ela não erra, ok? Afirmando que ela precisa ser atualizada para que, eu não posso falar muito essa palavra aqui, deixem de ser condenados ao inferno. Eu não vou ler tudo aqui, mas o que ele fala aqui é que a Bíblia ela é insuficiente, ela é errante, que ela precisa ser atualizada para que possa incluir aquilo que a Bíblia diz que é pecado, tirar o que a Bíblia diz que é pecado e incluir essas pessoas e falar para elas, olha, você pode continuar fazendo o que você quer fazer, do jeito que você faz aí, tranquilo, vivam em paz aí, porque a Bíblia agora aceita. Pois é, a palavra de Deus não aceita isso, porque Deus criou cada um com uma função. Uma para, eu estou falando em códigos aqui para não ter problema, mas uma para aquele que nasceu homem para ser homem, ou que nasceu mulher para ser mulher, ok? Mas a gente tem uma tendência ruim, muitas vezes. Assim como uma pessoa tem um desejo por uma outra pessoa do mesmo sexo, muitas vezes a gente peca na imaginação, em imaginar, por exemplo, um homem casado se imaginar com outra mulher, na mentira e tudo mais. E Deus perdoa. Deus pode perdoar a homossexualidade? Pode, desde que não se pratique mais. Assim como a mentira, Anderson, mas eu peço perdão e continuo mentindo. Então não adianta brigar com quem continua praticando outra coisa depois de pedir perdão. É isso que a Bíblia diz quando fala que a gente não pode julgar antes de olhar a trave que está no nosso olho. Mas a Bíblia fala o quê? Então a Bíblia fala que é pecado e vai ser condenado ao inferno, assim como os mentirosos, roubadores, ou seja, os idólatras e tantas outras pessoas ou tipo de pessoas que a Bíblia tipifica em Apocalipse, que ela fala quem são, que vão ser condenados ao inferno, assassinos e tanto, e aí por aí vai, ok? Essas pessoas, a Bíblia diz que se não houver um arrependimento, e arrependimento consiste em não voltar a praticar, ou quando raramente isso acontece, a pessoa peca e ela se arrepende de verdade, isso só Deus pode ver o coração, essas pessoas vão ser condenadas. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não vão ser salvas porque elas não querem viver o evangelho. Elas querem viver a vida do jeito que elas querem e só vão para a igreja por religiosidade. E tem muitas assim. Infelizmente, muitos líderes, como o René Clift, como o Ricardo Gondim, que querem atualizar, mudar o que a Bíblia está dizendo, mas não tem base bíblica para isso. Né? Se você ver aqui também tem o Ricardo Gondim. Ó. Gondim radicaliza em seu afastamento de evangélicos. Aí ele diz isso aqui, ó. Ricardo Gondim, um pastor que começou o ministério como um pentecostal assembleiano e faz uma transição em direção ao progressismo. Usou as redes sociais para dizer que homossexual não é pecado e que sente culpa por ter pregado ao contrário. Mas aqui vai falar que ele não apresentou nenhum vestígio bíblico que diz ao contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é. Né? E eu fico com a Bíblia. Eu não fico com as ilusões que essas pessoas criam na cabeça. Infelizmente, tem muitas pessoas fazendo isso, né? Principalmente por causa disso. Mas essas pessoas que estão vendendo a sua alma vão pagar o preço, ok? Mas o que eu quero passar para você e falar para você é sobre esse vídeo que eu vou passar agora. Fique até o final comigo, você vai ver, então, esse vídeo comigo e vamos esclarecer algumas coisas aqui. Mas se você não tiver estômago,
fica porque você precisa ouvir, precisa aprender a ter estômago. E compartilha esse vídeo também para que mais pessoas saibam da verdade. E Jesus diz assim no versículo 10: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Eu tenho uma água divina para te dar. A mulher olha para ele e fala: que conversa é essa? E água viva é um eufemismo, porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Aqui água viva é uma água que jorra. É um esguicho. Tem um esguicho para te dar. É uma palavra de duplo sentido. Essa mulher está querendo ver onde essa conversa vai chegar. Jesus está falando de água mesmo, absurdo, ou ele está falando gente, da virilidade dele e do sêmen dele? Ele está dizendo que Jesus estava falando que ele ia... Conversando com a mulher está conversando com ele. Na mulher. E ela diz Quer assim, dar isso aqui bom, para a mulher, não posso falar, né? o senhor não tem como pegar a água do poço. Então, dessa água aí é que o senhor não está falando. Que água é essa? Ele está falando que a mulher estava... Que água viva é? Que Jesus estava falando isso para ela. Aí Jesus diz Sêmen. assim, versículo 13: quem beber desta água do poço terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher diz, então, Senhor, me dê dessa água. Eu quero essa água. Aí Jesus vira para ela e diz, então, cadê o seu marido? Vai buscar o seu marido. Aí ela, o que tem a ver o meu marido com tudo que a gente falou até agora? Gente, onde chega a cabeça de uma pessoa? Aparentemente não tem, mas tem. Quando se E desvia essa de mulher Deus. demonstra que ela sabe conversar, e sabe muito conversar. E ela sabe o que está acontecendo, e ela fica um pouquinho ressabiada e diz assim, eu não tenho marido. O que ela está dizendo é, eu estou livre. Não se preocupe, eu não tenho marido. Porque lembre-se, em Israel, aquela cultura, mulher é propriedade do pai e depois que casa é propriedade do marido. O marido que não quer mais a mulher, coloca na calçada. Mas fica de olho. Porque o primeiro que tocar nessa mulher por quem ele pagou um dote de alguns camelos, ele vai lá cobrar camelo também de indenização. E aí a mulher diz assim para Jesus, eu quero essa água, eu vou contigo, me dá essa água. Então cadê o seu marido? Ela entende que Jesus está dizendo, mas você é comprometida, alguém vai vir reclamar a posse? Ela pensa isso. E ela diz, não tenho marido, ninguém vai vir reclamar a posse. A Bíblia fala que Jesus é a fonte de água viva, não está falando sobre isso. Aí Jesus diz, é fato, você não tem marido, porque você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. Versículo 18. Você já teve 5 maridos e o homem com quem você vive não é seu marido. Isso aí você falou é verdade. Aí a resposta da mulher imediata, versículo 19. Senhor, vejo que é um profeta. Gente, dá vontade de... Aonde esse mesmo pastor é aquele que diz que todo cristão deveria ser de esquerda. Ou seja, apoiar a ideologia de gênero, apoiar, tirar o bebê antes dele vir ao mundo, apoiar tudo que a esquerda apoia. É esse cara aí, essa pessoa, René Krivitz, uma pessoa deturpada, uma pessoa com uma consciência, ele tá totalmente perturbado, uma pessoa que o Espírito de Deus provavelmente já não está nele. E o que está habitando nele já não tem nada a ver com Deus. Para perturbar a mente das pessoas dessa forma. Aonde é uma conversa clara de Jesus com uma mulher falando que ele é a fonte de água viva e não falando do sêmen dele. Ele está falando que Jesus estava ali com a mulher para ter uma relação com ela. É isso que ele está falando, que a intenção de Jesus era isso. Que ele queria dar o sêmen dele para ela. Beber. Você está entendendo aonde esse nojento chegou?
Onde essa pessoa que não pode nem ser intitulada mais pastor chegou? Esse é o mesmo que aquela cantorinha desviada também foi cantar na igreja dele lá, rebolar, cantar música secular e tirou sarro da igreja. Eu me esqueci o nome da pessoa, eu fiz um vídeo sobre ela, até me esqueci. Eu tentar lembrar, Priscila Alcântara, lembrei. Eu estava abrindo aqui para mim ver se eu achava no canal aqui, mas é Priscila Alcântara. Esse mesmo, foi na igreja dele. Esse que diz que a Bíblia tem que ser atualizada. Se você é da igreja dele, querido, e tem um temor a Deus, e tem temor pela sua alma, tem medo de verdade de ir para o inferno, se você quer ir para o inferno, fique à vontade. Se você quer condenar a sua alma, fique à vontade, continue aí. Agora, se você tem temor a Deus, leia a Bíblia. E se preste o papel de confiar na Bíblia. Na Bíblia, o que a Bíblia diz. E vá conhecer a verdade, vá estudar. Sai do meio, sai de debaixo do domínio desse lobo. Sai daí, porque a coisa com certeza vai ficar feia. Amados, compartilhe esse vídeo para que chegue nos membros dessa igreja. Compartilhe, comente, se inscreva no canal se você não é inscrito. E deixe o seu joinha. E comenta aí o que você achou dessa blasfêmia. Nossa, eu saí do sério. Dessa blasfêmia que esse usurpador, esse lobo aí falou. Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.